mais uma vez. Boa noite a todos os irmãos. Vamos continuar refletindo na palavra do nosso Deus. Eu gostaria de convidar a todos para nós estarmos abrindo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, estaremos lendo alguns versículos aqui, até o versículo 20. Somente 20 versículos. Estaremos dando uma lida. Mesmo texto que podemos encontrar, fazer um paralelo também em Marcos, no capítulo 7, de versículo 1 até o versículo 23. É o mesmo texto pela perspectiva de Marcos. Então, o texto diz o seguinte: então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina uma pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele então respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Fazendo um breve resumo do texto que nós acabamos de ler, nós temos alguns pontos que podemos destacar aqui. Resumidamente, o que aconteceu aqui? Os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Isso acabou afetando ali, incomodando alguns fariseus ali por perto. Na verdade, o ritual de purificação estava direcionado ao sacerdócio, aos sacerdotes. Só que os fariseus, por aquela questão de observância minuciosa da lei, naquela tentativa de se santificar diante de Deus, eles também começaram a aplicar a mesma tradição que fazia parte do processo de purificação do sacerdote durante a questão das ofertas, dos holocaustos, e colocar como aplicado para todo o povo de Israel. Por isso que virou uma tradição entre eles. Não havia uma ordenança direta de Deus quanto a isso.
Por isso que eles até colocaram ali sobre a tradição dos anciãos. Então Cristo ele acaba retrucando eles, aqui falando que muitas das vezes eles obedecem mais à tradição que foi gerada pelo homem do que a própria lei de Deus, né? Chamando eles de hipócritas por causa disso. E ainda depois, logo em seguida, né, Cristo ele ainda faz questão de deixar claro para os seus discípulos de que estes fariseus, eles não pertenciam ao Pai. Ele até fala, né, toda planta que meu Pai Celeste não plantou, esta será arrancada. E logo mais depois, Cristo ele mostra que o maior problema não são os rituais ou os ritos de purificação. Não era aquilo que a pessoa deixava de comer ou deixava de beber que tornava a pessoa purificada ou não. Ou a observância dos rituais que haviam sido colocados ali para o povo, mas sim o que estava dentro do coração, o que temos dentro de nossos corações. Então, o que nós podemos, somente passamos nesse resumo, iremos agora buscar refletir em aplicações para a nossa vida. Quando nós voltamos aqui e observamos os fariseus se escandalizando por conta disso, muitas das vezes nós temos o costume, né, é normal, a gente está sempre apontando, né, para os fariseus, colocando a hipocrisia deles acima das coisas, está vendo como é que eles eram hipócritas e tudo mais. Sendo que às vezes até mesmo em pequenas coisas nós agimos por igual. Colocamos condições, estabelecemos alguns tipos de tradições humanas, porque no passado era assim, hoje está desse jeito, então a coisa tem que seguir uma visão humana da coisa, eu tenho que seguir a tradição que era desde sempre, não podemos mudar, não se pode se alterar, porque é desse jeito e pronto, e acabou. Porque se eu fizer diferente, se talvez eu tiver uma atitude diferente, ou se eu tiver uma ação diferente aqui, nós estaremos então demonstrando como não sendo dignos de representar a Deus aqui nessa terra. Às vezes preocupamos demais com a questão de algumas tradições que vêm tão somente de pensamentos e decisões humanas, como fator de santificação diante dos homens e diante de Deus. Isso não é somente lá no passado aquilo que aconteceu, mas às vezes acontece até os dias de hoje. É muito fácil também observarmos, né, de que a respeito até mesmo de outros grupos, né, que assumem a importância da tradição ser acima do que até mesmo a palavra. Porque a tradição histórica dos passados da igreja, nós não podemos ignorá-la. Mas você pode até falar assim, tá, mas a palavra de Deus está dizendo outra. Não, mas a tradição do passado, eu não posso ignorá-la. É basicamente o que Jesus Cristo está acabando de dizer aqui. Você olha só, mas essa tradição de vocês, o que importa mais? Obedecer a Deus? Ou seguir essa tradição? E aí, quando eu olho para isso, eu observo o quanto que o Evangelho, a vontade do Pai, é cada vez mais a gente se preocupar com o nosso interior, com aquilo que nós temos, porque o restante vai ser um reflexo. Às vezes agimos pelo contrário, eu me preocupo com o exterior para ter o interior transformado, para ter o interior que vá ser edificado. Mas deveria ser o contrário. O meu interior deve ser meu ponto principal, que por consequência as minhas atitudes, as minhas ações serão reflexo daquilo que já está no meu coração, daquilo que foi transformado e moldado dentro do meu coração. O Senhor Jesus Cristo, ele até utiliza um exemplo aqui
não iremos adentrar no tópico em si, quando ele coloca a respeito de honrar o seu pai e sua mãe, que foi uma ordenança direta de Deus, está lá dentro fazendo parte ali dos 10 mandamentos, né? Para eles, né, que seria algo de grande importância. Ele até colocando que maldizer o seu pai ou sua mãe, que seja punido de morte, ali no versículo 4. Isso, uma ordenança direta de Deus. Jesus Cristo utiliza isso como exemplo, falando assim, está vendo? Isso é uma ordenança de Deus. Mas agora vocês inventam uma história, uma situação, como se fosse, não, olha, o que eu tenho aqui deveria ser para ajudar os meus pais, já devem estar idosos, né? E era a responsabilidade dos filhos apoyar os pais na sua velhice. E aí, quando deveria fazer este processo de obedecer diretamente uma ordem direta de Deus, eles colocam então uma tradição, falando assim, não, mas esse dinheiro, olha, eu até poderia ajudar, mas como coloquei como oferta ao Senhor, então está tudo certo, eu não preciso ajudar não, porque é oferta para Deus, eu vou dar de oferta. Às vezes esquecemos e esquecemos de que Deus ele não necessita disso. Para que Deus vai precisar de dinheiro? Para que Deus vai precisar de um carneirinho sendo sacrificado? Para que Deus precisaria disso? Sabemos de que, principalmente as ofertas, existiam as ofertas, né, direcionadas ali para os sacrifícios. A grande parte também das ofertas que eram oferecidas ali era para o sustento da tribo, dos levitas, do sacerdócio, já que eles não possuíam bens, não possuíam terras, não trabalhavam. Então eles eram sustentados pelas outras tribos. Tudo isso era algo direcionado para aquilo que Deus tinha trabalhado, planejado. Ele tinha um propósito. E sabe, aproveitando e fazendo uma reflexão em cima disso, como é comum às vezes, infelizmente, vermos famílias aonde as pessoas, os integrantes familiares, deveriam estar dedicados no cuidado da sua família, mas às vezes colocam, não, mas não posso cuidar da minha família porque eu preciso servir a igreja. Eu preciso ir lá e fazer algo ali para Deus. E às vezes, infelizmente, vemos muitas e muitas histórias de pessoas que às vezes deixam de ter o seu cuidado no seu lar para poder assumir alguma coisa referente para Deus. E sabe, meus queridos, a palavra de Deus, ela nunca orientou a respeito disso. Muito pelo contrário, né? Quando Paulo está falando com solteiros, eles até orientam, falam assim, olha, aqueles que podem, aqueles que têm o dom, é melhor nem que se casem, porque assim vocês podem dedicar integralmente para a obra. Mas aquele que agora tem um compromisso, a sua dedicação não é para a obra, a sua dedicação primeiro é para o seu lar. É essa que é a orientação de Paulo. É o contrário. Mas às vezes as pessoas se preocupam demais a respeito dessa santificação, deste processo de purificação de uma forma mais externa que eu preciso fazer. Então eu vou até abrir mão daqueles preceitos que vêm direto de Deus, da mesma forma que os fariseus estavam fazendo, ordenanças que vêm diretamente de Deus, para nós estarmos trabalhando, para nós estarmos executando aqui. Não somente, eu estou usando o exemplo da família, mas também podemos falar sobre as outras coisas, sobre estarmos fazendo o bem àquele que precisa, que o próprio apóstolo João comenta sobre isso, né? Se você não ama o seu irmão quem vê, como você vai dizer que ama a Deus que não vê? Não amemos de boca, mas com ações e atitudes. Se você olha alguém precisando de algum apoio e você não faz nada, não resolve nada.
E às vezes nós vamos usando de desculpa, não, depois eu faço, porque eu tenho que ir lá fazer alguma coisa ali, mas é para Deus, então está tudo certo. Então eu posso abrir mão dessa ordenança direta de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo também nos coloca para poder fazermos, para poder agirmos, para poder trabalharmos. Utilizamos como desculpa, porque não, eu vou fazer outra coisa ali para Deus que vai ser mais importante. Vamos colocando pensamentos, tradições humanas à frente da obediência a Deus. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele até recita ali o profeta Isaías, né? Falando: este povo, né, me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Desde lá do passado, é interessante como que o Senhor Deus, ele já estava destacando a importância de onde está no seu coração, aonde está aquilo que você mais coloca como de precioso para a sua vida. O profeta Isaías falava sobre isso: olha, está todo mundo olhando, que bonito, estão falando, exaltando o nome do Senhor, estão me honrando com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração, o coração do povo está longe do Senhor. São coisas que não adiantam falarmos, mas se o nosso coração estiver dominado pelo nosso eu, pelo nosso ego, pelos nossos próprios pensamentos, nossas próprias convicções, não adianta de nada. É por isso que cada vez mais nós precisamos compreender a vontade de Deus para moldar aquilo que pensamos, aquilo que nós sentimos. Porque quanto mais continuarmos definindo opiniões e as tradições humanas, sem se preocupar com uma transformação interior de fato da nossa vida, cada vez mais estaremos fazendo como estes fariseus. Cada vez mais seremos mais parecidos com estes fariseus do que com Cristo. E é por isso que Cristo ele coloca, porque ele sabia das informações, ele sabia de toda a lei, Cristo ele conhecia. É interessante nós entendermos de que quando nós falamos sobre puros e impuros, a lei mosaica, né? O propósito dessa lei era mais para incutir uma consciência de santidade de Deus. É para as pessoas entenderem que Deus era santo. Então Deus estabelecia um padrão a ser seguido, um processo de santidade para as pessoas terem aquela reverência de saber que diante de Deus eles precisam ser santos. Mas não de que deixar de comer um certo alimento santificava de fato a pessoa, ou que se comesse tal alimento eles seriam impuros. Mas Deus estabeleceu para o povo uma consciência de santidade e da realidade do pecado como uma barreira à comunhão com Deus. Isso era para o passado. Porque como somos pecadores, como nós somos pessoas pecaminosas, Deus ele fazia este processo para o sacerdócio, para as pessoas terem aquele cuidado, aquele temor, de se preocuparem, se purificar, para estar na presença de Deus. Mas quando nós vemos agora com Cristo, a contaminação do nosso coração sendo completamente removida por causa do sangue de Cristo ali naquela cruz, não há mais a necessidade deste processo, dessa purificação, dessa santificação como era no passado. Por isso que Cristo ele vem e bate nessa tecla falando: olha,
O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isso sim é o que contamina a pessoa. Porque lá eles sabiam que existiam os animais que não poderiam ser comidos, porque eles eram considerados impuros. Isso foi uma ordenança direta de Deus para eles. Era uma ordenança de Deus direta para eles. Mas por quê? Para ter um processo de santificação, de purificação, para se achegar diante de Deus. Mas não era por causa daquele alimento, mas sim pela consciência de se santificar. Agora Cristo ele vem falando, quando ele vai explicar essa parábola para os seus discípulos, lá no versículo 16 em diante, vocês ainda não entenderam, não compreendem que o que entra pela boca, desce para o estômago e depois é eliminado? Você comeu, vai fazer o processo digestivo e vai embora. Você vai se contaminar com o quê? Você acha que Deus vai estar preocupado com isso? E logo em seguida ele fala, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. É por isso que quando nós vamos lá em Hebreus, Cristo, ele é tratado como perfeito sacrifício, aquele sacrifício que é necessário ser feito uma única só vez, porque ele é perfeito, ele é completo. Ele nos dá uma purificação completa, que não há necessidade de ser repetida com frequência como era no passado. Porque o sacrifício definitivo de Cristo, ele vem para purificar o nosso coração e a nossa consciência. É isso que é o objetivo do sacrifício de Cristo: purificar o nosso coração e a nossa consciência. Tendo o coração purificado, nós temos então confiança para chegar diante do trono da graça. Não há mais tradições humanas, não há mais preceitos humanos capazes de barrar o nosso acesso a Deus, mas tão somente nosso coração transformado, purificado, um coração onde os nossos maus pensamentos, versículo 19 em diante vem falando sobre isso, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa. É isso que vai contaminar. É o nosso pecado, é o nosso desejo, é o nosso ego, é o nosso orgulho, é aquilo que o meu coração, a minha carne, cada vez mais ela tem vontade de fazer e eu sei que não agrada a Deus. É quando eu coloco o meu orgulho, o meu desejo, o meu coração, o meu eu, o meu ego acima, na frente de tudo e qualquer outra coisa. É isso que contamina o homem. E Cristo, ele vem ensinando isso, se aproveitando daquela situação, deixando isso muito claro ali para os seus discípulos e também para nós nos dias de hoje. O que nós estamos procurando e buscando? Será que também às vezes tem alguma coisa na nossa vida que somos igual aos fariseus, mais preocupados com a ação exterior do que com a transformação interior? A tradição humana, ela não serve de nada diante de uma purificação completa por meio do sangue de Cristo. E uma purificação completa por meio do sangue de Cristo é uma purificação que nos ensina a ter o coração e a mente de Cristo. Esse deve ser o nosso maior foco. Esse deve ser o nosso maior esforço. Esse deve ser a nossa maior busca incansável todos os dias, de estarmos diante do Pai, orando, clamando, pedindo cada vez mais um coração como o coração do nosso Mestre, um coração como o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, um sentimento cada vez mais parecido com o sentimento do nosso Senhor Jesus Cristo,
Porque como o apóstolo João escreveu em uma das suas cartas, em 1 João 2, versículo 6, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Nós precisamos andar como Cristo andou, nós precisamos amar como Cristo amou, nós precisamos pensar como Cristo pensou. Este deve ser o nosso alvo, este deve ser o nosso foco, este deve ser o nosso propósito, este deve ser aquilo que nós como igreja precisamos buscar, precisamos exortar uns aos outros, precisamos orientar uns aos outros, fazer com que nós internalizemos em nosso coração Cristo. Porque como Cristo falou, aquilo que sai da boca vem do coração. Cada vez mais que eu internalizar Cristo em meu coração, que ao abrir a nossa boca possa também estar saindo Cristo para este mundo. Que ao falarmos uns com os outros podemos estar falando de Cristo. Ou das coisas que Cristo nos ensinou. Quando cada vez mais nós vamos internalizando Cristo em nosso coração, arrancando todas as outras coisas dos nossos desejos pessoais, humanos e carnais, até mesmo as nossas convicções humanas e pessoais, e colocando Cristo, que seja isso que transborde e que esteja saindo da nossa boca para este mundo, que seja isso que transborde e esteja transformando este mundo. E aí sim as pessoas estarão olhando para nós e percebendo que Cristo continua sendo o centro das nossas vidas. E que assim nós possamos também entender e que um coração, como voltamos a reforçar, um coração na qual Cristo transforma, purifica e renova, não é um coração também que está entregue à libertinagem, a fazer tudo o que quiser. Muito pelo contrário, é um coração que está moldado a fazer a vontade do Pai. Esse que é o mais importante, fazer a vontade do Pai. Podemos fazer até um paralelo, que o Senhor Jesus Cristo está falando sobre comida e bebida. Aqui, aquilo que se come, que se ingere, que não é aquilo que contamina. Em um certo momento o Senhor Jesus Cristo ele fala, que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que me enviou. Que seja isso que possamos também estar ingerindo, como ele fez essa alusão de comida e bebida, que seja essa o nosso alimento, o nosso maior anseio, nossa maior busca. Fazer a vontade do Pai. Fazer com que a vontade do Pai seja maior do que qualquer outra convicção. Fazer com que a vontade do Pai seja maior do que qualquer desejo do meu coração. Fazer com que a vontade do Pai seja maior do que qualquer orgulho que eu possa ter. Fazer com que a vontade do Pai seja maior do que qualquer desejo que eu possa ter. Mas tão somente fazer a vontade do Pai. E para isso precisamos buscar que Ele nos orienta. Ele nos ensina qual é a sua vontade na sua palavra. Ele coloca isso para nós, de diversas formas, de diversas maneiras. Que possamos então estar sempre preocupados e buscando isso para nós. O Senhor Deus assim nos abençoe. Amém.